Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Consciência e Prática. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sempre recebo um grande convidado e hoje teremos a honra de dividir a live com o professor Lancha Júnior, uma grande referência, grande mestre Lancha já entrou, e iremos abordar sobre a temática envolvendo toda a conscientização de um tema tão relevante, tão abrangente. Então, tenho certeza que muitos conhecimentos. Grande professor Lancha, que Fala, honra! Rô, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Um prazer Que dividir. bacana. É assim, a sua apresentação, ela demoraria muito tempo, tamanho, né, é o seu grau de já envolvimento e Imagina. de respostas positivas que nos proporcionou. Então, só queria realmente reforçar que é um grande prazer estar podendo dividir esse momento com você e temos muito a aprender sobre esse tema voltado para o fim das dietas. É um tema bem abrangente. Muito obrigado, É, viu? Obrigado, Rô, obrigado você pelo convite, obrigado pelo pessoal da Plenitude aí por dar essa oportunidade da gente estar junto, né, nessa noite de terça-feira, falar um pouco do que a gente faz e discutir um pouco esse assunto que eu diria que muito antigo, né, que a questão de emagrecimento é um assunto muito antigo, muito embora a solução ela ainda não apareceu, né? A gente tem aí a obesidade que vem crescendo e ao longo dos últimos 32 anos, nenhum país conseguiu reduzir o seu índice de sobrepeso e obesidade, né? Então, embora seja um tema antigo, ele ainda é de uma solução bastante atual, bastante recente, né? Acho que esse é o ponto importante, né? Então a gente percebe que há esse cenário de pandemia de obesidade, onde as estratégias convencionais, se eu posso colocar assim, que não levam muito em consideração a conscientização e mais as privações, restrições, elas não são efetivas e o tempo nos mostrou isso, né? E o que você falou é verdade, né? Então, se a gente imaginar ao longo desse período que foi o estudo da Lancet, né, que fala dos 32 anos, quantas dietas surgiram, quantos tipos de dietas surgiram e nenhuma delas se mostrou efetiva para conseguir reverter esse quadro de obesidade. Até porque, na grande maioria das vezes, ela coloca o alimento como inimigo, né? E não como aliado, né? E esse é o grande ponto, quer dizer, você não olha para a solução, você olha para o problema, quer dizer, a obesidade é o problema. Qual é a solução, né? Então vamos olhar para a solução ao invés de olhar para a obesidade em si. Até falando disso, a gente tinha um livro que chamava Obesidade, uma abordagem multidisciplinar, e esse livro a gente está reeditando ele agora, ele vai sair o ano que vem pela Editora dos Editores, e ele vai chamar, a gente falou exatamente isso, a gente não tem que olhar para o problema é a obesidade, vamos olhar para a solução. E qual é a solução? É emagrecimento. Então ele passa a se chamar emagrecimento, uma abordagem multidisciplinar. Então, aí a gente foca exatamente na alternativa de como fugir disso, como sair do lugar comum, das privações, das restrições, porque cada um vai ter o seu modelo, cada um vai ter a sua filosofia que vai funcionar ou não para ele, né? E aí falta essa situação de gerar uma certa capacitação no cliente, né, ou paciente, como preferir chamar, porque eu verifico que muita gente acaba coletando informações, passando uma referência de alguma regra a ser seguida, mas não gera conscientização, e aí isso não faz sentido realmente para aquele que recebeu essa informação, porque foi uma informação muito rasa, e aí a É. adesão fica comprometida. É, e até isso que você falou é tão importante, Rô, porque eu até brinco, falo assim, o que você faz com a anamnese que você gastou 20 minutos da consulta, né? Normalmente nada, né? E o ambiente do consultório, ele é um ambiente ideal. Lá o indivíduo ele vai fazer tudo, ele vai seguir todas as orientações, ele vai seguir tudo. Ali é perfeito para ele. Agora, o mundo real é um pouco distante disso. E por que ele é distante? Porque fala assim, vou comer fruta 3 vezes ao dia. Tudo bem, mas quem que vai comprar a fruta que você vai comer 3 vezes ao dia? Né? Então, às vezes, dar alguns passos para trás é exatamente diminuir a quantidade de compromissos do indivíduo, mas torná-los mais efetivos.
torná-los execuíveis. Acho que esse é o grande diferencial, né? E no treino que a gente dá do método Lancha, a gente treina exatamente isso. Como definir junto com o cliente uma meta que ele vai conseguir cumprir e não uma meta que é muito longe dele, muito aquém do que ele é capaz de fazer, né, Rô? Não, sensacional. E isso parece, de certa forma, óbvio, uma necessidade que todos deveriam levar em consideração, mas precisa também dos profissionais receberem esse direcionamento, essa educação, da importância de utilizar realmente do atendimento para gerar essa mudança em relação às necessidades de mudança através da informação, do conhecimento passado. Porque senão fica naquela negociação de vamos tirar isso ou consuma uma quantidade reduzida daquilo, trazendo mais sobrecargas, trazendo um distanciamento do conforto em seguir um padrão alimentar saudável, né? E o estilo de vida fica comprometido por conta disso, e não é isso que a gente busca passar. E aí até tem um dado interessante, né? O alimento ele tem muito mais do que carboidrato, lipídio e proteína, né? E muitas vezes a gente olha para ele somente assim, né? A gente olha tanto para ele com essa característica que a gente até troca o nome do alimento pelo nutriente. Fala, eu vou comer carboidrato. Até outro dia foi interessante que eu estava dando uma palestra e aí um aluno perguntou assim para mim, você come carboidrato? Eu falei, não. Daí ele falou, não, você só come proteína e lipídio? Eu falei, também não. E fiquei parado, olhando para ele, mas espera aí, como assim? Você não come carboidrato, lipídio e proteína? Eu falei, não, nenhum dos três eu como. Mas como pode? Eu falei, não como. Eu como pão, eu como massa, eu como arroz, eu como carne, eu como queijo. Mas não é carboidrato, lipídio e proteína, né? Tem outros Então nomes. as pessoas se assustam porque elas adjetivaram tantos alimentos pelo nutriente que os compõe, que hoje as pessoas acabam se perdendo nessa história. Né, do tipo, é carboidrato, é lipídio, quer dizer, é tudo junto, quer dizer, não tem um melhor, um pior que o outro, né? Então acho que esse é o grande barato de você conseguir treinar a pessoa para cuidar da pessoa, sabendo que ali, como diz o Jung, né, nada além de uma outra alma humana, ou seja, que tem as suas dificuldades, que tem os seus desafios, que tem os seus sonhos, e que tem a sua própria relação com o alimento, né? Que é diferente do que é a minha relação com aquele alimento. E aí estamos vendo uma necessidade de uma certa inclusão de algumas, quem sabe até modalidades, de tão impactante que isso pode gerar de resultado, que é a parte comportamental da compreensão, além da teoria em relação à composição dos alimentos, foi muito bem citado, e já também complemento de reforçar que estratégias privadas em qualquer macronutriente tendem a não serem efetivas e dietas mais equilibradas, até na distribuição de micronutrientes, há evidências que mostram que elas são menos problemáticas em proporcionar possíveis deficiências, né? E sabemos que não temos resultados mais expressivos. Esse é um ponto relevante de ser destacado, né? Se você restringir o carboidrato, você não vai otimizar os seus resultados por isso. Quem sabe pelo contrário. E até assim, nosso corpo ele tem mecanismos de controle da ingestão de alimentos que são vários e redundantes, né, Rô? Então, quando você tenta burlar esses mecanismos, ele identifica a carência, ele identifica a falta e ele vai sinalizar para você consumir. Eu até estava preparando a minha palestra que eu vou dar no Celafiscs essa sexta-feira, e daí eu peguei e fui pegar ali a minha primeira vez que eu apresentei um trabalho no Celafiscs. Foi em 1986. Né? O primeiro trabalho científico que eu apresentei foi em 1986 no Celafiscs. Faz um certo tempo. Né? E aí eu olhei ali e era exatamente isso. Quer dizer, o que a gente fez? A gente pegou em 1986, fez a dieta de supercompensação do Bergstrom. Então, carboidrato, restrição de carboidrato, depois alta ingestão de carboidrato, supercompensou glicogênio e viu que mudava na alteração metabólica de ácidos graxos, triglicérides, colesterol, HDL colesterol, glicose e tudo mais. Muito bem. Por que eu falo disso? Porque eu fui um dos voluntários desse estudo. Eu sou um dos sujeitos do estudo que eu apresentei lá em 86. E eu lembro que quando a gente fez a privação de carboidrato,
para fazer a depressão de glicogênio, eu não podia passar perto, assim, perto que eu digo, 1 quilômetro de uma padaria, que eu ia ficar alucinado, né? Porque o nosso corpo, ele fala, rapaz, você está precisando de carboidrato, né? E aí, quando você priva o indivíduo da ingestão de nutrientes desses, não tem como, a referência vai ser essa mesma, né? Ele vai buscar aquele nutriente que está faltando ali, né? Então, você deixa de ser racional quando você faz uma privação dessa natureza, e aí você passa a ser bicho, você passa a ser instintivo, e você vai agir buscando o alimento que vai saciar a sua necessidade de nutrientes, né? Não sendo algo sustentável e É. provavelmente você acaba descompensando no momento que você acaba consumindo e aí o equilíbrio não é conquistado em nenhum momento, né? Porque você fica ou em privação ou em supercompensação, até usando o termo, É, não é é? exatamente isso. Tem uma história da Lu que é muito legal, que ela exemplifica, até usando um exemplo do que está no livro, né, no Fim das Dietas, a gente coloca um esqueminha que é, só apresentando aqui, que esses dois triângulos, né, o pequenininho seria o hábito antigo e o grande seria o hábito novo, né? Então, aqui é gatilho, comportamento, recompensa, gatilho, o novo comportamento e a nova recompensa. Quando a gente fala para o indivíduo, você vai ficar ansioso, come chocolate, fica feliz, vamos buscar uma outra coisa que você consiga melhorar a sua ansiedade. Eu fico ansioso, eu vou caminhar, eu também fico feliz e até mais feliz do que o chocolate. Até o dia que ele vai comer o chocolate de novo e ele vai ter a recaída. E aí, na sequência, ele vai se sentir culpado por isso. E ele vai precisar de alguma coisa que imediatamente dê prazer para ele, que é outro pedaço de chocolate. E daí ele vai sentir prazer e culpa de novo. Daí precisa de alguma coisa que dê prazer para ele, outro pedaço de chocolate. Prazer e culpa. Até acabar o chocolate, que é o prazer maior que ele vai ter. Que vai ser o fim do consumo daquele alimento. Então ele vai sentir um alívio do tipo, putz, que bom, acabou, e ele vai dar o check do tipo, acabei de consumir isso. Então, é tão interessante esse mecanismo que ele mostra facilmente como todos nós, e não é o nosso cliente, todos nós também teríamos uma tendência a isso, caso a gente fizesse uma privação ou a restrição de um alimento ou de um nutriente. E a gente ia buscar um caminho para resolver isso dessa forma, né? E nesses momentos, em relação até uma caracterização de teoria de estados de exagero e compulsão, há uma diferenciação, né, em relação a como que a gente caracteriza esses momentos e a compulsão acaba sendo, quem sabe, um dos conceitos simples é que naquele momento o indivíduo parecido com você, vivendo a situação que você está vivendo, não comeria o quanto você comeu. E isso gera uma série de problemáticas agudas em relação a esse sistema de arrependimento e de recompensa, consequentemente. Alguns dados que eu já li, queria até que você colocasse se há realmente esse dado dentro da realidade científica e prática, de as descompensações em relação a exageros e compulsões acontecem normalmente no final do dia e sozinho, dificilmente acontece isso em grupo. E é uma coisa interessante, Rô. Você está me ouvindo? Eu tô só a imagem que travou, mas o áudio está Ah, perfeito. tá bom. Bom, eu vou Mas, tentar ver se ele volta aqui. Mas assim, é, só para explicar um pouco isso, né? É, quando o indivíduo ele tem uma recaída, ele traz para o atendimento nutricional uma grande oportunidade de aprendizado. Porque é nesse momento que você pode resgatar essa história e saber o que aconteceu e como fortalecê-lo para a próxima vez ele conseguir reagir isso da melhor forma possível. Então é sempre um treino, né? Sempre um treino. O que muitas vezes acaba acontecendo e que no atendimento nutricional tradicional é que você tenta penalizá-lo por isso. E ao penalizá-lo, você o aproxima mais da compulsão do que da solução da compulsão, né? Então, a partir do momento que você não o penaliza, você consegue evoluir mais esse atendimento, consegue evoluir e aprender mais com a compulsão que ele teve, né? E essa não penalização, ela parte do princípio da educação, da informação, da conscientização? Agora travou o áudio. A minha imagem aqui que tinha sumido. Poxa, aqui ainda está Ó, a carregando, Lu aqui, mas ó.
Ai, que legal. Eu não estou vendo Ó, vocês nesse momento. Travou a não tá imagem vendo? aqui. Não, Você não mas tá vendo a gente ainda? ainda não. Para mim não, mas o áudio está perfeito e quem sabe daqui a É. pouco volte aqui também. Ah, tá bom. A Vamos. Lulu Lancha aqui tá aqui do meu lado, a autora dos mitos e verdades. Tá Parabéns, vendo ela? vocês. Ah, não estou vendo, mas vocês são incríveis. É Ah, uma grande obrigado, Rô. honra. Vocês são Obrigado. maravilhosos, não? E, Indiscutível isso. então, nessa história da compulsão, ou mesmo na recaída, quando ele não consegue fazer por algum motivo a alimentação dele, é sempre uma grande oportunidade. E se a gente consegue olhar para isso como oportunidade, primeiro que ele se sente mais seguro e falar, putz, eu tive uma recaída, tal. Então, usar o relapse sempre como uma forma de aprender, que é uma coisa que a gente cita no livro e também a gente publicou isso cientificamente, né? Que a recaída é o melhor momento para você cuidar do seu cliente. É ali que você vai entendê-lo ainda mais, vai aprender mais sobre ele, né? E normalmente são complicações multifatoriais, né? Que acabam Sim. gerando. Está congelada ainda a sua imagem, né? Tá congelado? Eu posso, acho que eu vou sair e volto aqui, tá? Perfeito, Vou estamos sair. te Já aguardando. volto. Tá bom. Tá bom, valeu. Tá. Vamos aguardar porque faz a diferença, fica mais confortável ter a parte visual além do áudio, né? Tanto para vocês quanto para mim também. E aí é rapidinho. A professora já entrou aqui, já estou compartilhando. Fiquem à vontade para interagir também durante a live. Na medida do possível, a gente vai respondendo as dúvidas que forem enviadas. Agora sim, olha Agora, lá. olha só, que honra o casal junto nesse momento, grande prazer. Assim, tudo bem, Lu? Tenho que reforçar, para mim é grande satisfação, é um presente, é algo marcante dentro da minha trajetória, poder estar nesse momento dividindo esse momento com vocês e tenho certeza que para outros tantos nutricionistas eles entendem o que eu estou falando, que a importância que vocês possuem para a área é indiscutível e imensurável. Muito Ó, tô até obrigado. arrepiado pelas suas falas. Obrigado, obrigado, Rô. Merece, merece. Vocês são. Imagina, Rô, obrigado. Obrigado Obrigado. pelo carinho, viu? E vamos continuar falando mais sobre esses métodos porque são Vamos. muito relevantes. Eu vou voltar pra cozinha, vocês estarem de mim, vocês me chamam. Maravilha. Valeu, tchau, até mais. Tchau, tchau. Então, Mas e aí, Rô, eu acho assim, né? E esse olhar que a gente acabou desenvolvendo para isso foi uma coisa muito interessante, porque quando eu fui para os Estados Unidos, em 94, e eu voltei, a gente desenvolveu um programa de orientação nutricional e atividade física para mulheres obesas lá na USP, que completou agora 23 anos, né? E a gente tinha a pretensão de resolver a obesidade no Brasil. E até hoje a gente não resolveu. Mas ao longo do verdade. caminho, a gente percebeu que tinham limitações nossas na compreensão do indivíduo obeso. E que, por vezes, a gente era bastante arrogante, achando que a gente sabia tudo o que acontecia com eles. E aí, a partir do momento que a gente começou a tentar usar o sapato do indivíduo obeso, a gente começou a perceber que a nossa compreensão sobre a realidade deles era outra e que a gente não tinha o menor conhecimento da história deles, né? Então foi bem bacana essa revisitada que a gente fez aos nossos valores, princípios e conhecimentos da questão da obesidade, para efetivamente poder ajudar as pessoas que procurarem esse programa, né? O E João essa Pinheiro está falando aqui que honra é minha, João. Obrigado. honra nossa, né? Você sabe disso, não tem como. Mas vamos lá. Aí, em relação a essa compreensão da importância do comportamento ser levado muito em consideração, tanto na análise, né, nas abordagens de coleta de dados, quanto principalmente nas orientações. É assim, poxa, eu tenho 7 anos apenas de formado, e o cenário é totalmente diferente em relação ao direcionamento desses conteúdos, e eu sempre percebi a necessidade de estudar paralelamente à psicologia, para entender um pouco mais sobre quem estava chegando até mim. E aí, só depois de um tempo que eu me senti confortável, principalmente por essa vertente do comportamento estar mais em alta, de falar sobre situações que acabam refletindo diretamente na alimentação e no resultado do meu paciente,
mas que antes eu achava que nutricionista não podia falar sobre os relacionamentos de forma geral que essa pessoa tem, tanto com o alimento quanto, enfim, os gatilhos envolvidos. Isso. Não, e assim, essa compreensão da questão do comportamento do outro, do que representa o alimento para o outro, ela é fundamental, ela faz toda a diferença. Porque o alimento envolve a história da pessoa, né? Eu até vou contar uma história rapidinha aqui para vocês. Posso contar, Rô? Por favor. Em 2013, a gente morou na França. Eu fui lá como professor visitante do INRA e a Lu foi fazer o pós-doc dela no INRA. E a gente estava lá no fim de semana, a gente foi fazer um curso de vinho, né? No Museu do Vinho lá de Paris. Daí a gente estava lá no curso de vinho, daí ela pegou, deu um vinho para a gente experimentar, todo mundo experimentou, tínhamos nós, tinha espanhol, tinha português, tinha alemão, tinha um monte de gente do mundo inteiro ali, americano. E daí falou, o que vocês sentiram? Que sabor que vocês sentiram? Daí um falar, eu senti frutas vermelhas, outro eu senti sei lá o quê. Cada um sentiu um sabor diferente. E daí a gente perguntou, mas e qual tá certo? Ela falou, todos. Eu falei, mas como todos? Ela falou assim, porque cada um de vocês tem uma história em relação ao alimento. Cada um de vocês tem o sabor do alimento para cada um de vocês. Então, na memória de vocês, vai resgatar o sabor de frutas vermelhas, do outro sabor de madeira, outro sabor de tabaco, e todos estão corretos, né? E até essa questão do sabor, pensando em história de vida, tem uma coisa bem interessante que foi o meu sobrinho, ele morou na França e ele usava a bolsa dele lá, tal contadinha, e ele sempre ia comer um pão au chocolat. Pão au chocolat é um pão francês que parece um croissant recheadinho de chocolate, uma delícia. E ele foi lá no que era o melhor pão au chocolat, ele comeu aquilo lá, adorou. Daí depois de um tempo ele já voltou para lá formado, engenheiro, com uma situação econômica melhor, e ele foi no mesmo lugar, comeu o mesmo pão au chocolat, e aí ele falou assim, tio, eles mudaram a receita, porque ficou ruim aquele pão au chocolat, né? Eu falei, não, eles não mudaram a receita. Quem mudou foi você, né? O alimento que era tão caro e valioso, hoje ele é quase banal para você. Então esse alimento perdeu poder, perdeu força para você, né? E isso que a gente não enxerga. Quando você aborda o seu cliente, aquele alimento, ele tem um significado extremamente relevante para ele. Tem a ver com a história dele. E aí você tira por um conceito, seja ele qual for, você está retirando um pedaço da história dele também, né? Então, assim, é inimaginável essa história de você cortar ou proibir algum alimento, né? Isso tem que ser ponderado perante a história daquela pessoa que está ali com a gente, né? Que está ali na nossa frente. E não sei se quem está ouvindo percebe a complexidade e a profundidade de envolvimento com tal situação que você vem passando com essas informações. E se a gente não tiver tamanho envolvimento de compreender que existem todas essas variáveis que são pouquíssimo faladas, para mim faz todo sentido, eu tenho certeza de que isso realmente é uma situação que, se for verificar em dados, a gente encontra um pouco mais de sustentação para trazer essa informação ainda mais forte para ser apresentada, mas o que eu quero dizer é que esse ambiente em si realmente impacta diretamente, e esse ambiente, se não for sustentado, um ambiente bom que for criado, enfim, a oscilação ela é constante, mas o ideal é que você esteja dentro de um caminho que te traga uma qualidade de vida. E aí eu queria até trazer um pouco mais também da sua visão, da importância para a adesão à dieta com ou não treinamento físico de forma regular. Que eu acredito. Não, muda tudo, Rô. Muda tudo, Rô. E é um ciclo muito, muito positivo, porque o indivíduo treina, ele se sente bem, e ele fala, bom, então já que eu treinei, eu não vou abrir mão daquilo que eu conquistei treinando, comendo que não é tão legal assim para mim. Ele fica mais seletivo, ele fica mais criterioso. E o inverso é verdadeiro. Quando ele se machuca,
ele fica permissivo, ele fica altamente gentil com ele mesmo, porque eu estou machucado e eu mereço, enfim. Então essa via, ela é uma via de mão dupla. Na medida em que você treina, você adere, você se envolve, você abre mão porque vale a pena abrir mão, enfim, você fica bem criterioso, e quando você se lesiona, se machuca, aí você fica bonzinho, você fica gentil com você, e aí tudo vai, né? Então, essa regra é uma regra muito interessante que a gente vê, e é também interessante entender a dinâmica da pessoa, porque se ela se machuca, é esperado que ela faça isso. É esperado que ela seja generosa com ela mesma, e todos nós somos. Eu até gosto de dar um exemplo, Rô. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra para a Plenitude mesmo, lá em Fortaleza. Eu fui para Fortaleza de manhã cedinho, saí daqui de São Paulo às 6 da manhã, fui para lá, dei a palestra, voltei, cheguei aqui em São Paulo, devia ser umas 6 horas da tarde, e a gente estava indo jantar com os amigos. Eu falei para a Lulu, me pega no aeroporto, a gente vai direto para o restaurante, porque senão eu vou dormir, estou cansado. E daí a gente foi para o restaurante, a gente chegou mais cedo que esse casal de amigos, e aí a gente estava sentado assim, passa na nossa frente um prato que o casal do lado pediu, que tinha uma porção de batata frita maravilhosa. Eu olhei para aquilo e falei, pô, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu mereço, né? Só que como a gente é um pouquinho mais treinado, eu falei, peraí, estou sendo gentil comigo pelo meu cansaço. Daí pedi o cardápio, pedi ali uma porção de pupunha e tal, e me diverti com isso. E no final de semana seguinte, eu fui comer aquela batata frita que eu gosto, que não era aquela daquele restaurante. Então, esse grau de discernimento a gente vai ganhando com o treino. E se a gente for treinando o nosso cliente, ele também vai ganhando isso. Ele vai ficando criterioso. Mas é legal você falar, Rô, essa história de que quando eu treino, a minha adesão aumenta. E quando eu destreino, quando eu paro de treinar por algum motivo, a minha adesão diminui. Isso acontece, né? Não, é impressionante o quanto você consegue simplificar, e por isso que eu reforço para a galera da complexidade, da profundidade de tudo isso. Parem para tentar já, junto com a apresentação das informações, refletir e entender que isso são situações que parecem que são óbvias, como eu citei até em outra parte da live, mas que são pouco exploradas e precisam ser, essa palavra treinada para tudo, no sentido de você ter regularidade, ter uma progressão, né, do nível de compreensão das informações e da capacidade desenvolvida através desse treino sendo mantido de forma regular. Isso é incrível, né? E isso eu acho que é pouco passado, pois dentro do cenário do atendimento em consultório, que aí eu acho que é uma vertente relevante da gente destacar, muita gente está preocupado com o seu resultado de ter ali um volume de pacientes significativo e ter um pouco mais de tempo para conseguir despender para outras situações da vida. E esquece que realmente esse atendimento, o tempo que nós temos à disposição, ele é fundamental se você quer mudar hábitos, que aí você tem esse contato tete a tete. E ele não deve ser utilizado para você tentar adiantar o seu lado, na minha visão, no sentido de tentar passar uma prescrição e fazer um atendimento mais curto possível para você ter mais tempo disponível. Isso descaracteriza a relação necessária e isso é perceptível. E eu acho incrível. Tudo que você vem falando, isso me traz uma reflexão assim para várias vertentes e que tudo isso, se levado em consideração, e o mais difícil é ter esse conhecimento, para ter essa visão e, consequentemente, trabalhar, né, no sentido de treinar, tantas situações que você citou aí que me vieram na cabeça, não sei nem para onde que eu vou mais aqui, em relação ao meu raciocínio, de tão incrível. Eu acho maravilhoso isso, precisa ser difundido. E até uma coisa que, aproveitando que a Lu está aqui, uma das primeiras coisas que a gente fala no método é exatamente a questão da empatia, né? É você conseguir tentar entender o máximo possível qual é a dor do seu cliente, né? E por vezes isso é ignorado e ele chega ali, ele está reclamando de alguma dor ou de várias dores, né? E se a gente deixa o atendimento muito kitzinho, muito padrão, você não abre espaço para isso acontecer, para essa troca acontecer, né? Então, e faz toda a diferença. Até na semana passada eu citei um exemplo
de uma coisa que é real, que aconteceu, de uma pessoa que a gente conhece, que ela teve uma gestação complicada, e aí, nessa gestação, ela acabou perdendo o filho, e daí, quando ela foi engravidar de novo, ela foi numa médica super conceituada e tal, e daí, na primeira consulta, a mulher mal olhava para ela, preenchia uma ficha ali e tal. Na segunda consulta, ela falou, você teve um filho, né? Como é que ele tá? Eu falei, ele morreu. Ela, né? Então, assim, toda a conexão que ela poderia gerar ali se perdeu naquele momento. Então, o fato da gente estar muito atento, muito preocupado em preencher a anamnese e fazer um atendimento que para nós é confortável, torna o atendimento para o indivíduo desconfortável, né? Ou distante, né, Lu? Eu me meti aqui porque acho que vocês falaram duas coisas que são importantes. Uma é a gente, como profissional de saúde, desapegar das nossas anamneses. É isso que você está falando também, né, Rô? A gente fica ali querendo responder muito quadradinho, querendo fazer o nosso. E esse final de semana eu estava em Ribeirão Preto, até tem um pessoal aí na live, e foi uma das coisas que eu falei. Eu falei, que tipo de profissional você quer ser? Aquele que entrega, e aí você entrega e lava minhas mãos, se ele vai seguir ou não é problema dele, ou você quer ser um profissional que realmente consegue provocar mudança na vida de uma pessoa? Então, eu acho que é uma escolha, na verdade, né? Porque quando você quer só fazer o seu e falar, pelo menos eu fiz o meu, se ele não seguir não é problema meu, é uma opção, né? É um tipo de profissional. E a outra coisa, quando vocês estavam falando das permissões, da pessoa ficar mais permissiva, dela tá treinando, não tá treinando, tá cansada, não tá cansada, tem uma coisa que eu acho muito legal de colocar, é da gente preparar os nossos clientes ou pacientes para as recaídas. Uhum. Porque eles vão ter recaídas e eles vão se culpar e se cobrar e se frustrar muito por isso. Então, se a gente prepara eles para esses momentos, falando, olha, terão recaídas, vão ter situações que vocês não vão conseguir seguir exatamente o que vocês imaginaram e vão ser oportunidades de aprendizado. Se a gente prepara eles para as recaídas, a frustração é menor. Uhum. E aí eles ficam menos tempo naquela situação de indulgência, porque eles conseguem mais depressa voltar para uma rotina. Não sei se encarar a recaída como parte do processo. E não como uma coisa fora do processo. Quer dizer, está inserido no contexto ele ter recaída, e isso é bom, não ruim, né? Olhar isso positivamente, não negativamente, né? Concordo. Não, sensacional, eu concordo plenamente. E parece que fica repetitivo falar, mas infelizmente não há esse tipo de direcionamento de base, ainda assim, no que eu percebo na maioria das graduações. E, consequentemente, eu acho que não deveria ter tanta escolha entre um profissional mais raso e um profissional que faz aquilo que a profissão deveria fazer por aquele que está procurando. Mas é uma realidade, é uma opção, entendo nesse sentido, mas é super relevante esse conhecimento que vocês já estão há bastante tempo difundindo com, né, muita qualidade, que seja ainda mais propagado, porque se os nutricionistas melhorarem suas formas de abordagem, os resultados serão melhores não só para os nossos pacientes, mas para a classe em geral e, consequentemente, todo mundo sai ganhando, né? Mas isso. Muda o conceito, né? Muda o conceito, né? Quer dizer, você não olha mais para o nutricionista como aquele cara que fala pode, não pode, corta, não corta, né? Porque essa pecha hoje ela é muito forte. E romper com essa pecha é um grande ganho, inclusive para a própria classe, né? Não ter essa pecha do tipo, o cara vai falar que não pode, pode, não pode. Não é binário o sistema, né? Não, eu atendo bastante. O quanto eu escuto de pessoas que fizeram a despedida antes de vir para a consulta. Exato. Vocês sabem disso, né? Então, eles acreditam que a partir do momento que irá começar ali um acompanhamento... Acabou! Que não pode comer mais nada, cara. Exatamente. E aí, quando você descontextualiza isso, não é tão fácil, porque o que eu converso muito com eles é converse com aqueles que você tem ao seu redor que precisam entender as necessidades das suas mudanças. Porque não basta você falar, não, eu estou, sei lá, vamos colocar um termo em dieta, e acreditar que as pessoas ao seu redor vão entender realmente aquilo que você está fazendo. Então, eu preciso que o paciente saia daqui com tudo muito claro, de crenças, necessidades, né? E, enfim, as flexibilidades todas, que eu também parto muito dos princípios que vocês propagam, mas que eles conversem com o ambiente onde eles estão presentes, passem uma informação de educação para que eles se sintam mais confortáveis em estar do lado de várias pessoas que estarão dentro do cenário deles e que eles não precisam deixar de estar presentes
ou se sentirem mal naquele momento. Pelo contrário, né, eles estão com mais conhecimento, mais condição de saber lidar com todas essas situações, e é isso que eu tento passar. Porque o meio influencia muito, né? Não tem jeito, né? E até acaba sendo uma coisa muito... Vai lá. E até acaba sendo uma coisa importante nisso que a gente está falando, né, Roqui? A partir do momento que você considera o indivíduo como apenas carboidrato, lipídio e proteína, você ignora a história dele, né? Você ignora tudo que está por trás daquela alimentação. E todas as vezes que a gente faz isso, você cria um distanciamento do seu cliente, porque você fala, eu sei e você não sabe. As posturas radicais hoje, elas tendem a afastar cada vez mais o cliente, né? Ele quer ser acolhido. E até um comentário que a gente fala assim, foi uma blogueira que falou, ela não é nutricionista, só que a blogueira olha no olho dele, sofre a dor dele, sabe o que ele passa. E muitas vezes o profissional de saúde olha de cima para baixo, né? Porque a nossa formação na área da saúde ainda é uma formação prescritiva. Ela não é uma forma de atuação onde você está ao lado do seu cliente, você está sempre do outro lado da mesa. Então, eu olhar para isso de uma forma, e aí, qual o caminho que a gente vai agora, caminho que a gente vai adotar, é sempre uma alternativa para tornar a mudança que ele queira uma coisa que ele consiga lograr êxito por mais tempo, por mais anos. Esse é um dado relevante, né? Sim, tem um dado também, um paper que eu apresento em algumas aulas que tem correlação de nutrição e psicologia em relação à performance do atendimento. E o efeito placebo no sentido de ter ou não uma atenção durante o atendimento, o impacto que isso gera, era com osteoartrites, com pomadas que eram para ser anti-inflamatórias, e aí duas performances diferentes do mesmo profissional. Lógico que tem o viés, não tem o crossover e tal, mas é interessante porque se o profissional não olhar para o paciente, não tocar no paciente, tiver um atendimento muito raso, já em outra situação ele tiver um posicionamento diferente, de ter a educação de receber, agradecer pela condição de poder contribuir, perguntar, fazer uma análise ali clínica, vamos dizer, enfim, isso muda completamente o resultado, né? E se todo mundo busca, no final das contas, ser reconhecido e ser valorizado por isso, tem que doar do seu tempo, tem que entender que isso faz parte do contexto do tempo de atendimento, e enfim, né? E está presente ali, né? Ou seja, você está atento, você está ouvindo o seu cliente, ouvindo ele integralmente, participando, que a gente chama de escuta ativa, né? Isso tudo é treinamento, quer dizer, é uma escuta ativa, é uma conversa empática. Saiu um artigo no mês passado, muito bacana, mostrando o resultado de 10 anos de acompanhamento na Inglaterra de pacientes diabéticos tipo 2, mostrando a redução de medicamentos e a redução de doenças secundárias ao diabetes. O maior resultado que teve, que foi a redução de 50% da medicação e das doenças advindas do diabetes, ocorreu com profissionais treinados em empatia. Então, olha que interessante, treinado em empatia, quer dizer, era eu ouvir mais, era eu querer sentir qual era a dor dele, estar próximo da dor dele, falar, peraí, explica melhor a sua dor. E esse dado é um dado que faz todo sentido. Não é fazer cabo de guerra, não é eu sei, você não sabe. Não é isso. É tentar entender a dor do outro, né? Eu, lá em BH, esse final de semana, teve uma história muito interessante. Posso dividir aqui com vocês, Rô? Por favor, fica à vontade. De uma nutricionista que estava lá atendendo, e eu estava falando exatamente disso, né? Que quando você faz cabo de guerra com o seu cliente, a chance de você perder o seu cliente é enorme, né? Que o mais importante é você atender o seu cliente tentando estar ao lado dele, sabendo qual é a dor dele. E ela contou a história pessoal dela, que o marido dela fumava e ele tinha tido câncer de pulmão. Ele informou para ela que ele teve diagnóstico de câncer de pulmão às vésperas do Natal. E aí, quando ele informa isso, ele fala, olha, eu vou fazer o tratamento, mas eu não vou parar de fumar. E a mãe dele tinha tido um caso complicado de câncer de pulmão e faleceu por conta disso. E daí ela ficou transtornada, porque ele falou na cara dela, eu não vou parar de fumar. E a partir dali, daquela fala dele, ela falou assim, olha, tudo bem,
eu respeito a sua posição, você não quer parar de fumar, e a gente vai combinar uma coisa, eu vou estar do seu lado, eu vou te acompanhar ao longo de todo o tratamento, mas tão logo você sare da doença, a gente vai se separar, a gente vai ter vidas separadas, porque eu não quero voltar a sofrer com você o que nós sofremos com a sua mãe. Né? E a partir dali, 2 dias depois, ele para de fumar. Né? Então, é um dado tão relevante que mostra assim, em nenhum momento ela fez alguma ameaça, alguma coisa, ela só falou, olha, eu vou estar do teu lado, vou ficar com você do lado da doença, tá? A gente vai competir com ela e vai ganhar dela, mas tão logo a gente ganhe dela, eu vou tocar minha vida porque eu não quero sofrer de novo o que a gente já sofreu. Então, ela não fez cabo de guerra, ela não forçou nada, ela só falou, a minha posição é essa. E a minha decisão é essa. E aí a gente percebe como essa fala empática, essa fala que você fala primeiro do seu sentimento, que a gente fala de comunicação não violenta, né? Primeiro do nosso sentimento, depois você faz o pedido, ela gera mais resultado do que simplesmente você entrar com um grau de estatística enorme, falando, olha, de cada 10 casos, 8 morrem, não sei o que lá, fazendo o modelo que a gente chama de 3Fs, né? Fatos, força e medo, fear em inglês. Esse modelo 3Fs, ele não faz mudança de comportamento, ele afasta o cliente da gente. Sem dúvidas, vivo isso muito na realidade do atendimento. É uma situação nessa semana de uma corredora que tem excelentes resultados e ela disse que vinha tendo vontade de estar consumindo um fast food, não lembro exatamente se era McDonald's, Burger King, algo do gênero. E quando ela me disse isso, eu disse para ela quando foi a última vez que ela comeu e como é que ela se sentiu. E aí ela falou, poxa, me senti muito bem, mas eu sei que eu estava fazendo coisa errada. Eu falei, então, pera, né? Você se sentiu bem em relação ao prazer, mas ao mesmo tempo você não se sentiu confortável porque é sua visão. E aí eu comecei a descaracterizar, dizendo que se houve alguma alteração negativa a partir disso, a não ser esse pensamento de crenças, ela disse que não. Aí eu falei, então, eu não vejo a necessidade de você se privar disso, já que é como se fosse após uma competição, você quer comer algo diferente. Enfim, no final, depois de 3 meses, ela voltou em consulta, o espaçamento dela é um pouco maior do que eu estou habituado, porque ela já é uma atleta que tem bons resultados e tem a regularidade. Ela disse, eu não comi nenhuma vez. Depois que você começou a falar que não teria problema, perdeu a graça para mim. E aí eu acabei não precisando mais disso. Você vê que incrível? Mas é muito maluco, né? Aconteceu conosco isso, Rô. Foi uma coisa muito bacana, que a gente foi jantar com uma amiga da Lu, que é nutricionista, fez, super bacana e tal, e o namorado dela, que não tem nada a ver com um profissional da área, e ele falando, tô fazendo jejum intermitente, vou comer hambúrguer, vou comer batata frita, tal, e ninguém falou absolutamente nada, né? E ele se sentindo mal, meio gordinho e tal, não sei o quê. No dia seguinte, ele fala para ela, para a Fê, fala assim, você me ajuda, eu tô precisando emagrecer. Isso tudo que eu estou fazendo não está dando certo, quer dizer, porque como a gente não fez o cabo de guerra, ele viu que ok, é a tua escolha, não tem problema. E tem um outro caminho que não é nada disso, desse sofrimento, né? E é o que você acabou de falar, olha, não tem problema, vai lá e come, né? Não foi proibido, talvez perdeu a graça, né? E sabendo que é permitido, ela vai escolher quando vale a pena. É exatamente isso, né? É incrível, e realmente isso faz muito mais diferença do que... Eu ainda acho que não tenho clareza da magnitude do quanto isso acaba impactando na condição usada devido a baixa conexão. Voltou. Então, eu acho que ainda, como dentro da minha realidade de conhecimento, eu ainda me sinto um pouco aquém daquilo que eu gostaria de ser dentro dessa vertente, mas eu sei o quanto isso vai se potencializar, ou deveria, porque realmente esse é o fator primordial. Que assim, o conhecimento o conhecimento técnico, científico, de como você conduzir as possibilidades de distribuição de nutrientes, tem que ter, né? Assim, é uma base. Sim, sem dúvida. Mas conduzir isso que é a principal dificuldade, porque informação, de certa forma, mesmo que às vezes algumas que desinformem, chega para todo mundo. Mas a dificuldade é a ação, né? É a pessoa colocar isso em prática. E é uma coisa interessante que você falou, Rô, eu nunca esqueço, acho que foi a segunda turma do método, tinha uma nutricionista que atendia em serviço público de saúde, né, atendia no SUS. E ela, né, com aquelas informações, aquelas técnicas que a gente estava passando do método para ela, quando ela volta no outro final de semana, ela falou assim,
atendi muito mais descansada, os meus clientes saíam felizes da vida. Nossa, que demais! Alguém me ouviu, estou contente, não sei o quê, e tendo mais resultado. Ou seja, ela trabalhando, entre aspas, com muito mais eficiência, se sentindo menos cansada e sendo mais reconhecida pelos clientes. Então, é um treino, né, e é uma forma nova de olhar que eu vejo que a solução para a obesidade ela passa um pouco por isso, por essa forma diferente de você olhar e tentar calçar o sapato do seu cliente, né? Que vai além da quantidade de calorias e vai além da distribuição de nutrientes, né? Sim, sim. É o fato de você estar ao lado dele, né? De você não gerar nenhuma limitação, porque as consequências da obesidade elas já são bem estabelecidas pela biologia, né? A gente já sabe quais são os riscos. A gente já sabe de hipertensão, diabetes, colesterol, a gente já sabe de tudo isso. A gente já sabe quais são as consequências da doença. Falar um pouco mais disso, de uma proteína que sinaliza aqui, proteína que sinaliza ali, ok. Para a biologia é bom. Agora, para resolver o problema, o caminho é outro. O caminho é entender, calçar o sapato de quem está obeso, e aí sim a abordagem é bem diferente, né? E em relação ao BTFF, você já definiu o tema que você vai abordar lá? Já sim. No BTFF a gente vai falar de jejum intermitente. Estarei lá no BTFF falando de jejum intermitente. Até hoje o Renato me provocou. Falei, vamos nisso, vamos lá. Então a ideia vai ser falar de jejum intermitente, porque como foi um tema que se discutiu bastante, a ciência acabou indo a reboque disso, né? A ciência ela acabou indo atrás depois que as pessoas já estavam fazendo jejum intermitente. Quase sempre é assim. E aí é agregar essas informações científicas e mostrar para as pessoas o que isso significa e o que isso impacta na prática, né? Então, é trazer a teoria e colocar ela de uma forma aplicada para que o indivíduo possa discernir se ele acha que vale a pena ou não, né? Então, essa vai ser a temática que a gente vai colocar lá. Vamos incomodar as pessoas. Essa é a ideia, Rô. O incômodo através da informação e da necessidade de reflexão a partir disso, né? Você vai tocar a pessoa por ela perceber que não é simplesmente fazer dessa maneira que você vai ter. Em resumo, pelo que eu vejo em metas-análises voltadas para a comparação de diferentes formas de distribuição, não mostra-se mais eficiência, mas também eu vejo mais desistência em materiais e métodos ali no desenho experimental em relação ao jejum intermitente do que fracionamentos mais equilibrados, se eu posso chamar assim. Então, eu acho que até seria legal usar desses 10 minutinhos finais para a gente abordar alguns detalhes sobre a aula que você vai ministrar por lá, com um pouco mais de profundidade. Legal, bacana. Um ponto que você tocou é bem interessante, porque na maioria dos estudos que fizeram jejum intermitente a médio e longo prazo, eles tiveram um drop-off extremamente alto, ou seja, os recordes que a gente tem e abandono de estudo acabaram sendo muito mais nos estudos com jejum intermitente. Então, esse dado é um dado relevante, ou seja, se você utiliza essa metodologia, a chance do seu cliente abandonar a metodologia ela é muito alta. Então, a ciência já prova isso. Em termos de resultado, né, os resultados eles se mostram muito parecidos, ou seja, se eu faço jejum ou se eu faço restrição que tem a mesma magnitude oriunda do jejum, eu vou perder a mesma coisa. Com uma variável importante, ao expor o indivíduo ao jejum, eu vou ativar todas as cascatas que eu tenho de proteólise, eu vou ativar sistema ubiquitina-proteasoma, vou degradar mais proteína, eu vou fazer imunossupressão, eu aumento a chance desse indivíduo ter uma infecção oportunista. Então, eu acabo entrando por outros caminhos que podem distanciar o indivíduo do próprio objetivo dele. Se o objetivo dele é emagrecer, ele precisa estar bem para poder treinar, né? Se ele piora o estado de saúde, ele piora a treinabilidade dele, ele se afasta do objetivo dele, que seria emagrecer. Então, tem não só as questões de comportamento e abandono, mas tem também o viés metabólico, bioquímico, que é altamente influenciado quando você expõe o indivíduo ao jejum. E aí, quanto maior for o tempo de jejum, maior é o desgaste dessas vias metabólicas.
Basta até lembrar, Rô, que toda vez que você deprime as reservas de glicogênio, você aumenta a degradação de proteína proporcionalmente. Com menor a reserva de glicogênio, maior a degradação de proteína. Então, se o objetivo é emagrecer, eu preciso preservar o que é magro, né? Se eu vou perder o que é magro, eu estou engordando, independentemente do peso na balança, né? Sensacional. Então, não Né? é. O bom é que esse raciocínio sempre envolve várias vertentes, você sempre tenta sintetizar, mas passa várias situações envolvidas dentro desse raciocínio, dentro dessa abordagem que você vem fazendo. Isso é incrível, isso é realmente, para mim, muito agregador. E aí é importante reforçar, porque, assim, falou da parte metabólica, as pessoas começam a ter um pouco mais de atenção, porque eu acho que isso chama um pouco mais de atenção. A parte ainda comportamental, parece que não tem tanta potência para gerar a curiosidade e o uso dessa informação realmente na prática. Quem sabe, até uma dúvida, você acredita que essas estratégias de maior tempo de jejum e centralização das refeições pode aumentar transtornos alimentares como essa de compulsão por conta de exposição e estresse? Sem dúvida, porque o que acontece é que o indivíduo ele vai oscilar entre o consumo e o não consumo de alimentos, né? Quando ele fica ciclando entre consumo e não consumo, ele quando consome, ele vai tentar compensar o consumo que ele não fez. E aí ele vai comer mais. E aí ele vai passar pelo período de privação. Querendo ou não, existe uma questão da nossa cultura judaico-cristã de julgarmos culpado porque nós comemos muito e nos punirmos não comendo. Então, o jejum ele pega um pouco esse caminho da questão religiosa, onde a pessoa se sente abençoada, entre aspas, por ela sofrer essa pena de não poder comer. Então, ela está sendo abençoada por isso. Da mesma forma que muitos acreditam na dieta detox. Então, o que acontece na dieta detox? Você está desintoxicando o quê? Né? Intoxicação alimentar é caso grave. Se está intoxicado, vai para o hospital, procura um médico que morre de intoxicação alimentar. Né? Então, o jejum, ele pega um pouco esse caminho do nosso viés, da nossa cultura judaico-cristã, que nos torna pecadores pelo consumo de alimentos e digno do reino dos céus a partir do jejum. Então ele pega um pouco esse caminho da questão religiosa e as pessoas se sentem confortáveis, ou seja, ao fazer o jejum, elas estão se purificando, elas estão tirando todo o mal daquele consumo glutônico que ela fez anteriormente, né? Caramba, que demais, é uma visão incrível, muito bom. E queria que a gente, pelo tempo curto, agora buscasse tentar resumir esses conceitos mais importantes voltados para o fim das dietas, né? Então, queria que você ficasse à vontade para usar esses 5 minutos finais. Legal. O primeiro ponto que eu diria, ou assim, é tentar olhar para o seu cliente, tentar se aproximar da dor dele. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para isso, evite julgamento. Porque toda vez que a gente julga, a gente separa. Porque no julgamento eu sei, você não sabe, eu estou certo, eu estou errado, você está errado, é preto ou branco, ou seja, é sempre uma decisão binária. Então, o primeiro ponto seria isso. O segundo, praticar uma escuta ativa, ou seja, ouvir efetivamente o que o seu cliente fala, né? O pedido dele. Né? O terceiro, passar metas execuíveis já a curto prazo, sem coisas estrafúrdicas, ou seja, mudar a vida do cara da noite para o dia, porque isso não vai acontecer. Né? E o quarto, preparar o seu cliente para a recaída, porque ela vai acontecer. E na medida em que ela acontecer, a gente pode tirar grandes informações dali, pode aprender muito em conjunto com o nosso cliente. Então seriam essas 4 dicas aí. E a quinta, não percam a gente no BTFF, falando de jejum intermitente, que vai ser muito legal. Né? Que legal. Pode entrar lá, espero todo mundo lá no BTFF. Vamos estar lá junto, vai ser muito divertido. Né? O Tácito vai estar lá, falando as histórias dele, a Rô vai estar lá, o Paulo vai estar lá, vai estar indo todo mundo ali, vai estar todo mundo contando as histórias nossas lá, né? Que Você incrível. vai estar lá, Rô, te espero lá para a gente contar as histórias juntos. Né? Nos vemos, com certeza. Não, muito bom, realmente a abordagem é muito valiosa sempre, né, que você vem trazendo. Por decorrência não só de toda a bagagem científica que a gente nem coloca
em xeque, porque senão não daria para a gente falar de outra coisa, mas também esse lado que é científico, mas muito humanista, né? E isso transcende, né? Então aí vira uma abordagem assim que eu tento passar isso para quem está ouvindo, se eles não estão sentindo essa sensação do quanto profunda, do quanto relevante é tudo isso, e que eu espero que todos que estiveram presentes saiam satisfeitos com o conteúdo que a gente conseguiu compartilhar. Também é bom reforçar que esse conteúdo fica salvo por 24 horas. Depois eu vou pedir também a gentileza de disponibilizar em forma de Spotify, né, esse áudio, porque é um áudio muito enriquecedor, quero ouvir novamente. E muito obrigado, não só por esse momento, mas por tudo que você fez e faz. Nós devemos muito a você. Muito obrigado à Lu também, que fez a sua participação e faz parte de toda essa trajetória. Vocês são demais. Obrigado, Rô. Obrigado pela oportunidade. Eu adorei quando você me convidou, fiquei muito contente. Eu acho que é um pouco isso, né? Se cada um de nós puder dividir um pouquinho aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz, eu acho que é muito enriquecedor, né? Então, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, esse fim de dia aqui com você, batendo esse papo. Espero que o pessoal tenha curtido. E vamos juntos. Espero vocês lá no BTFF. É ou não é, Rô? Todo mundo lá, né? É isso aí, não deixem de estarem presentes, que é um momento incrível, não só pelo conhecimento, mas de estar perto de pessoas incríveis, como é o nosso professor Lancha Júnior. E obrigado por todos que estiveram presentes nessa live. Uma boa noite, que pena que acabou, ficaria por mais tempo, mas foi bom enquanto durou. Muito obrigado, mestre. Obrigado você, Rô. Boa noite. Até mais. Valeu, boa noite, tchau. Boa noite, tchau.